Amém. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo de número 8. Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo a ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tomando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida. Pai amado, Deus querido, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E glorifica o teu nome em nossas vidas, para que nós também venhamos, através de nossas mesmas vidas, glorificarmos ao Senhor, exaltando o teu nome em todo momento. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de João nos fala de alguns encontros de Jesus com pessoas. E esses encontros foram encontros que eu chamo extraordinários. Vemos o encontro de Nicodemos com Jesus. Quando Nicodemos busca o Senhor pela madrugada, vemos também o encontro daquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó com Jesus Cristo. Esses foram encontros bem especiais. Num deles, aquele que se encontra com Jesus planejou encontrá-lo. E assim, foi ter com Jesus. Em outro deles, a da mulher samaritana, ela não havia planejado encontrar-se com o Senhor Jesus, mas Jesus ali estava e ela se encontrou com ele, mas parecendo algo acidental e que depois mostra um propósito de Deus na vida do resgate daquela mulher.
Porém, neste encontro, esta pessoa não foi ter com Jesus, nem acidentalmente encontrou-se com Jesus, ela foi forçada, ela foi levada a ter um encontro com Jesus. E ela foi forçada, e ela foi levada pelos seus acusadores. Certa vez, um pastor disse, e eu concordo plenamente com ele, que se aqueles homens desejavam a morte daquela mulher, a morte daquela pecadora, fizeram a coisa mais errada que poderiam ter feito. Levaram a pecadora a Jesus Cristo. Porque Jesus tem esse costume incontrolável de salvar todo pecador que chega até ele. E lá, então, não podia haver outro destino para aquela mulher, senão ela ser salva pelo Senhor Jesus. O que me chama a atenção é que para acusar um inocente, levam um culpado. A fim de buscar em Jesus algum motivo de acusação. Aquela mulher facilmente acusada foi usada para que encontrassem algo que pudessem acusar ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus toma uma atitude totalmente diferente. A Bíblia diz que ele se inclina e começa a escrever algo no chão. Tanto já se discutiu o que será que Jesus escreveu. Cada um pode ter uma opinião. Jesus poderia estar fazendo, talvez, até mesmo desenhos sem sentido, apenas mexendo ali naquela areia. Ele poderia estar escrevendo na língua hebraica palavras. Mas a verdade é que quando Jesus faz isto, Jesus desvia a atenção daquela mulher. E ele traz a atenção a ele. Jesus desvia completamente a atenção que estavam sobre aquela mulher pecadora, sobre o seu pecado, sobre o seu erro, sobre o flagrante que fizeram e aí encontraram em adultério. E Jesus agora desvia a atenção. Os olhares não mais estão naquela mulher. Os olhares estão no que Jesus está fazendo. Sabe, às vezes na nossa vida, nós condenamos as pessoas com facilidade, porque os nossos olhares estão em cima das pessoas. Os nossos olhares estão em cima dos pecados das pessoas. Os nossos olhares estão em cima dos erros das pessoas. Mas os nossos olhares não estão em cima do que o Senhor Jesus está fazendo. Se nós mudarmos o nosso olhar, o foco de nossa visão também irá mudar. Esteja olhando para Jesus Cristo. A Bíblia mesmo nos diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando os nossos olhares estiverem em Jesus e no que Jesus está fazendo, não importa o que ele esteja fazendo, os nossos olhares não estarão olhando outra pessoa ou outra coisa. Estaremos ali com o olhar fixo no Senhor Jesus. Mas ainda existe a pergunta: o que será que o Senhor estava desenhando ou escrevendo? Porque ele ali se abaixou e escrevia na terra. A maior parte dos estudiosos desse texto imagina que Cristo esteve escrevendo os 10 mandamentos. Veja que logo ele faria a pergunta: quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Essa é uma afirmativa que está implícita uma pergunta. Você tem pecado? Você tem pecado? E ali, eu não sei se foi isto, mas bem poderia ser. E supondo serem os mandamentos, Jesus estava lembrando de outros pecados, de outras condenações, de outros erros, e que poderia ser o meu erro, o teu erro, o erro de cada um de nós, o erro de cada um daqueles. E então Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a fazer o que estava fazendo. Continuou a escrever. Continuou a, com seu dedo, escrever no chão. Esse ato de escrever no chão, na areia, é algo tão interessante, porque quando o vento chegar, tudo aquilo será levado. Há um mover que leva tudo aquilo que estava escrito. Por isso mesmo, os mandamentos foram escritos em pedra, para que jamais pudessem ser apagados. Mas ali, naquele momento, Jesus estava escrevendo na areia, sabedor que as pessoas, ao caminharem, o vento a passar, a chuva a chegar, tudo isto seria tão facilmente apagado e tão facilmente esquecido. Os pecados dos outros, para nós foram escritos em pedra, mas os nossos próprios pecados, para nós são escritos em areia. São tão facilmente esquecidos, são tão facilmente deletados. Agora Jesus, então, toca na consciência de cada um deles. E cada um começou a julgar-se. A Bíblia diz que nós também devemos nos julgar, diz que nós também devemos nos analisar, diz que nós também devemos fazer esse autojulgamento. E fala para que confessemos, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ali, aquela mulher ficou sozinha com Jesus. Aquela mulher ficou só. E a pergunta permanecia: quem não tem pecado? Esse poderia lançar a primeira pedra. Bem que Jesus disse: quem entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas havia uma pessoa em todo aquele ambiente, não entre os acusadores, mas em todo aquele ambiente, que não tinha pecado. Este era Jesus. E aquela mulher nunca correu tanto risco como naquele momento. Jesus tinha o direito, por não ter pecado, de atirar a primeira pedra. E ele então diz a ela: vai, nem eu tampouco te condeno, mas não peques mais. Não peques mais. Uma libertação e não só um perdão. A proposta de uma nova vida é o que Jesus entrega àquela mulher. Porém, tudo isso que falamos é apenas uma introdução do que eu gostaria, de fato, de falar a respeito deste texto. Eles estavam no templo. Jesus passara a madrugada orando, e na madrugada ele voltou novamente ao templo, e ali ficou, e sentando-se, ensinava. Havia pessoas madrugadoras no templo, pelo que eu vejo.
pessoas que estavam ali dispostas a ouvir a palavra do Senhor Jesus, lembrando-nos do que a palavra mesmo nos diz: os que me buscam de madrugada me acharão. O Senhor, depois de uma noite de oração, depois de uma madrugada de oração, foi em direção ao templo, se assentou ali. E então vieram esses acusadores, trazendo esta mulher. E o que eles traziam além da mulher? Eles tinham pedras em suas mãos. A pergunta que se faz: onde eles conseguiram as pedras? Nós estamos no templo, Jesus está pregando. Onde eles conseguiram as pedras? Sabemos, por outros textos bíblicos, que o templo estava quase terminado em todas as suas obras, de modo que o templo ainda tinha lugares em obras. E nós podemos supor que se eles não tomaram pelo caminho as pedras, mas no templo tomaram pedras que tinham um propósito. O propósito era edificar. O propósito era construir. Mas eles tomaram aquelas pedras que o seu propósito original era de construir, era de edificar, e eles usaram aquelas pedras com o propósito de ferir e matar. Será que nós também estamos tomando aquelas coisas que deveriam edificar vidas, edificar pessoas, construir, e estamos usando num propósito para o qual elas não foram feitas? As palavras que nós devemos usar na igreja são palavras para edificação, são palavras para construção de vidas. E se nós a usarmos fora do propósito, e se usarmos essas palavras para ferir, para machucar, para até mesmo matar, isso já aconteceu antes na história da igreja, isso acontece com tantas vidas que usam as pedras de edificação como pedras de destruição. Nós temos que ler nesse texto um alerta a todos nós. Quem eram aquelas pessoas? Eram escribas, eram fariseus, eram homens religiosos, eram pessoas de uma prática de vida religiosa, mas estavam prontos a tomarem pedras de edificação e colocarem essas pedras no propósito de ferir e, por fim, matar vidas. Há tanta coisa dentro da igreja que nós podemos usar erroneamente, que podemos ferir vidas, que podemos machucar pessoas. A palavra do Senhor nos foi dada e ela é apta para exortar, sim, mas, acima de tudo, ela é apta para edificar, para consolar, para encorajar, para fortalecer. Até a palavra exortar, que nós temos uma ideia de repreender, na sua forma bíblica da palavra grega, ela tem um sentido de encorajar. É como a exortação que se faz aos jogadores no campo, o time torcendo. Vai! Esse é o encorajar, este é o exortar. Não é que Deus não nos possa repreender, Ele repreende, porque Deus repreende, Deus até mesmo disciplina, castiga aqueles que Ele ama,
Mas o propósito de Deus não é nos destruir. Cristo não veio para condenar o pecador. Ele disse: eu vim para salvar o pecador. Ele disse: são os enfermos que precisam de médico. O médico divino veio para o quê? Tratar do enfermo, para salvar o enfermo, para cuidar do enfermo. E esse texto bíblico, esse texto da mulher adúltera, aquelas pedras me chamam tanto a atenção. Sabe, eles não vieram propriamente fazer uma pergunta a Jesus. Eles já vieram com a sentença determinada no seu coração. Eles queriam apenas de Jesus algum motivo pelo qual eles pudessem acusar ao Senhor Jesus. Veja, ele não é tão misericordioso como ele condena. Veja, ele não é tão justo como ele não condena. Mas eles não esperavam a resposta de Jesus. De outra feita, os mesmos foram até Jesus com uma pergunta capciosa. É justo pagar imposto? É justo pagar o que César nos pede? Foi quando Jesus, tomando uma moeda, perguntou: de quem é essa imagem e de quem é essa inscrição? E eles tiveram que responder: de César. E então Jesus disse: dai a César o que é de César. E completou: e dai a Deus o que é de Deus. Sabe, essa é uma resposta tão inteligente. Por quê? Porque dai a César o que é de César. Para um publicano, o que é de César? É o imposto. E para um zelote, o que é de César? É espada. Então, cada um poderia tomar a resposta e entendê-la como o seu próprio pensar, o seu próprio sentimento. Mas Jesus deixa aí a resposta dele. Ele disse: o que tem a imagem de César e o que tem a inscrição de César pertence a César. E dai a Deus o que é de Deus. Jesus está falando dos dízimos? Jesus estava falando das ofertas? Não. Isso eles bem sabiam. Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando do que tem a imagem de Deus. Da imagem de Deus. Da inscrição de Deus. Jesus está falando do homem, das pessoas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Ele está falando com eles: vocês estão tão preocupados com isto, e é algo que vale muito mais do que tudo isto, e é o que Deus pede que seja dado a ele, que seja devolvido a ele, que são as almas, que são as vidas, que são as pessoas. E todos se surpreenderam por essa resposta. E nós, igualmente, temos que estar preocupados em dar a Deus o que é de Deus. Temos que estar preocupados em não tanto julgar as vidas. É tão fácil julgarmos e condenarmos o nosso semelhante. Quão difícil é nos julgarmos a nós mesmos. É tão fácil. Aquela mulher pega em flagrante adultério, era tão fácil condená-la. Ela não tinha defesa, ela não tinha argumentos. Foi o fato. Ali estava diante
de todos o flagrante. E nenhum deles parou em momento nenhum, a não ser quando Jesus lhes tocou na consciência. Quantas vezes a nossa consciência não está sendo tocada? E o apóstolo Paulo fala que nada nos acuse a consciência. Porque eu te garanto o seguinte, uma consciência que seja uma boa consciência, acusa e acusa bem. E ali, eles tão facilmente, como nós, facilmente julgamos e condenamos o nosso semelhante. E nos esquecemos de nos julgar a nós próprios. A Bíblia diz que dos mais velhos até os outros, mais novos, não tão novos, mas inicialmente dos mais velhos, foram largando suas pedras e indo embora. Foram se recordando dos seus pecados. Eu tenho uma curiosidade, por que começou pelos mais velhos? Porque os mais velhos mais viveram. E os que mais viveram, supostamente, mais pecaram. Então, tinham mais pecado, porque tinham mais vida. E tinham maturidade. E com a maturidade ela nos acusa. A maturidade nos faz ver quem somos, como somos, o que fazemos. E dessa maneira, a pedra na mão de cada um ficou pesada. Aquela pedra que eles trouxeram, não sei de onde, estava tão leve que não largavam. Porque o peso daquela pedra era para aquela mulher. Era o ferir aquela mulher. Mas quando aquela pedra foi tocada pela consciência de cada um, a pedra ficou pesada. Eles tiveram que largar a pedra. Eles tiveram que soltar aquela pedra. Ah, que Deus nos ajude, que essas pedras que nós tão facilmente conseguimos para tirar em outros, se torne pesada nas nossas mãos. Pela nossa própria consciência. Para que nós também façamos o que aquela mulher precisava fazer, arrepender-se. Sabe, eu penso que aquela mulher, quando foi levada até Jesus, aquela mulher estava tomada de arrependimento. Ela estava talvez pensando com ela mesma, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria aqui. Eu não estaria nesse lugar. Eu não estaria nessa situação. Eu não sofreria este vexame, eu não sofreria esta acusação, eu não estaria passando por esse perigo de vida. Ela já se considerava morta por lapidação. O juízo de morte através de jogar pedras, lapidação. Ela já se considerava assim morta. E quando os seus acusadores foram indo, veja, ela poderia, sem nenhum acusador, ter um impulso de correr, ter um impulso de fugir, ter um impulso de se esconder, mas ela ficou diante daquele que foi a única pessoa que se levantou em seu favor. E de Jesus ela não correu. De Jesus ela não fugiu. Há alguém que se levanta ao nosso favor e o seu nome é Jesus Cristo. E não fuja dele. Não se desvie dele. Esteja junto com ele. E ouça o que ele vai te falar. Porque só ele, como diz Pedro, só ele tem as palavras de vida eterna.
E então ali Jesus fala àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eu não sei, Senhor. Todos eles foram embora. Nós temos tantas acusações e tantos acusadores. Como pessoas estão desesperadas em nossos dias, vivendo tormentas, vivendo inquietações, transtornos, depressões. Mas há alguém que quer nos libertar de tudo isto, de todos os nossos acusadores, de todos. Havia um acusador que não foi embora. Quem era? A própria mulher. A própria mulher sabia do seu pecado. A própria mulher tinha sua consciência a acusá-la. Havia um acusador ali, que era aquela mulher, o último acusador, que deveria ser removido. Jesus agora trata com este acusador, dizendo: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Dessa forma, ele remove o último dos grandes acusadores. Um acusador do qual nós não podemos nos afastar. Um acusador o qual não pode ser afastado de nós, porque somos nós mesmos. Se Jesus não tratasse daquela mulher, como Jesus tratou de outros, desse terrível acusador, como Pedro, que negou ao Jesus 3 vezes, e do lado de uma fogueira, Jesus, falando com Pedro, lhe questiona: tu me amas? 3 vezes. E Pedro 3 vezes diz: eu te amo, Senhor. Para cada vez que ele disse: não te conheço a Jesus, ele disse: eu amo ao Senhor. Jesus tinha que libertar, acusador como o acusador de Saulo, que era Paulo. Você já imaginou o que é levar um ministério com acusação de ter matado cristãos, de ter aprisionado cristãos, de ter destruído famílias, de ter feito mal a tantas pessoas? Era necessário vencer esse acusador. E, meus amados irmãos, é necessário que, através da graça de Deus, porque o que Jesus fez ali, ministrou àquela mulher a graça. Ministrou àquela mulher a graça. Vai, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós precisamos dessa graça para talvez vencer esse acusador implacável que existe na vida de todos nós, para que então nos reergamos e avancemos e não pequemos mais. Jesus não só nos liberta da acusação, Jesus nos liberta da prática do pecado. Vai e não peques mais. Não dê mais motivo para ser acusado. Ao Senhor seja a glória. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor aqui esta palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a vitória. A vitória, ó Senhor, em nossas vidas, contra o impulso de julgar, condenar ao nosso semelhante. Que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, de nossas falhas.
e que possamos confessar os nossos pecados, aquele que é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo o pecado. E que não somente o Senhor nos liberte da acusação, mas que nos liberte do pecado. É o que nós te pedimos, Senhor, liberta-nos do pecado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes da oração final, eu quero